quando nós estamos na casa do Pai, na casa do Senhor, no primeiro dia da semana, a semana será uma bênção. Nós estamos aqui preparando para enfrentar uma semana. E vendo o que vier, nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com o Senhor. O Senhor é a nossa rocha, é o refúgio. Amém? Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nesta manhã, em alguns versículos aqui da palavra do Senhor, do nosso Deus. E hoje, terceiro domingo do mês, é culto de missões, e todo terceiro domingo do mês, de cada mês, nós vamos aqui já estar falando sobre missões. Amém? Nós vamos já começar a falar aqui algo que aconteceu, né, de verdade. Palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Diz assim, nós vamos estar meditando até no verso 12. No princípio era o Verbo, ou aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Amém? Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, fala comigo, repete comigo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Próximo, nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. Aleluia. Verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia. Glória a Deus. Próximo 7. 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem por meio dele. Verso 8. Não era ele a luz, está falando aqui do João Batista, não é? Mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aleluia. Verso 10. Verso 9. Por favor, volta ali. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Próximo. 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. 2. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém. Aqueles que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem, ou deu o poder de se tornar filhos de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor, Salvador? Você crê em Jesus como Senhor? Você recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Amém? Mas nós vamos falar aqui sobre missão, porque é missionário. E o mundo recebeu o missionário por excelência, Jesus Cristo, enviado pelo Pai. Amém? Amém. Nós vimos aqui que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele veio para o que era os seus judeus, a nação de Israel, mas eles não receberam Jesus. Mas a todos, aleluia, recebeu o poder de se tornar filhos de Deus. E nós somos filhos. Amém? Mas foi preciso que o Pai enviasse um missionário por excelência, Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador. E o que é ser um missionário? O Evangelho de João, nesse que nós lemos, né, ele é notável nas suas quase 40 referências
quase 40 referências no Evangelho de João, que fala aquele que me enviou. Jesus disse, em quase 40 referências, que Jesus disse, aquele que me enviou. Vamos ver pelo menos 3 versículos que Jesus diz isso. Coloca, por favor, aí João 4:34. João 4:34. Aleluia. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus foi enviado pelo Pai. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Próximo, capítulo 5, verso 24. Glória ao Senhor. 5:24. Na verdade, a minha versão é um pouquinho diferente, vamos ler ali. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha aí, Jesus, enviado pelo Pai, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha o que Jesus disse aqui. Aquele que me enviou. Próximo, 6:38. Nós vamos ver apenas esses primeiros 3 versículos que Jesus disse, aquele que me enviou. São 6:38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha a missão do Senhor Jesus aqui. Há quase 2000 anos, mais um pouquinho que é isso, Jesus veio a esta terra, enviado pelo Pai, para nos voltar a ter comunhão com o Pai, a ser filhos de Deus. Jesus veio, Ele veio há praticamente 2000 anos ali, Ele veio, e Ele veio também hoje. Jesus está aqui, Ele veio. Amém? Graças a Deus. Agora, nós vamos falar o que é missionário, né? O que é ser missionário, né? No dicionário da língua portuguesa, missionário significa pregador de uma missão. Aleluia. É uma palavra que designa em geral, né, uma pessoa comissionada e enviada com alguns encargos especialmente religiosos. O dicionário diz que é missionário, é aquele pessoa comissionada e enviada com alguns encargos especialmente religiosos. Glória a Deus. Equivale ao mesmo que mensageiro. Missionário equivale ao mesmo que mensageiro. Missionário do latim significa enviado. Amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Em termos bíblicos, é ser chamado, escolhido, separado, preparado por Deus para levar a mensagem do Evangelho. Preparado, separado por Deus para levar a mensagem do Evangelho. Se nós estamos aqui, é porque Deus enviou Jesus. Amém? Amém. Se nós estamos aqui, é porque Deus enviou alguns missionários e começou com esta obra, com esta igreja. Vamos lembrar aqui alguns nomes que esteve aqui. Pastor Ivaldo, amém? Amém. Muitos conhecem. Pastor Danilo, Pastor Fabrício, qualquer mais outro que esteve aqui, são missionários para o Senhor. E hoje está aqui Pastor Rafael como missão, pregar a palavra, ensinar a palavra. Nós vamos ver aqui alguns versículos da palavra do Senhor, mensageiros do Senhor. Então alguns são enviados, preparados por Deus, que nós chamamos de mensageiro. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o missionário,
tem o privilégio, o dever de poder levar pão aos famintos. Palavra de Deus, o Evangelho. Levar água aos que têm sede de ouvir a palavra do Senhor. Missionário. Graças a Deus. Missionário é toda pessoa empenhada com o anúncio do Evangelho. É o agente autorizado pela igreja, da igreja, e por ela enviado a proclamar a mensagem do Evangelho. Por causa do chamado, o missionário não encontra nenhum prazer, nem realização, a não ser fazendo a obra missionária. Amém? Tem missionários aqui? Amém. Aleluia. Tem missionários aqui? Tem alguns que, aqui dentro, tem alguns que são missionários, tem alguns que o Senhor está preparando, tem alguns que Ele ainda vai chamar para preparar. Amém? Amém. Para uma obra tão maravilhosa. Aleluia. Agora, se eu sou crente, se você é crente, não há alternativa, porque nós fazemos parte desse pacote, desse meio. Amém? Amém. Juntamente com os missionários. Não existe meio termo, nem outra saída. A ordem foi dada a todos os crentes por Jesus. Vamos ver aqui uma passagem bíblica. Abre aí comigo. Marcos 16, 15 e 16. Aleluia. Marcos. Evangelho de Marcos. Glória ao Senhor. 16. Jesus diz: ide por todo o mundo, ou vão pelo mundo todo, e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Vamos ver mais um versículo. Mateus 28. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Mateus 28. Verso 19. Por favor, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, próximo versículo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe quando é que Jesus está comigo, está com você, está com a igreja, até os fins dos tempos? Quando nós estamos ali obedecendo o que Ele diz. Ide, ensina as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar em todas as coisas que eu vos tenho mandado. Uma das coisas boas desse ministério, desde o pastor presidente a todos eles, tem uma responsabilidade de ensinar a palavra, porque é isso que Jesus fala aqui. Ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Ele pediu, ele chegou e disse: por favor. Não, ele mandou, ensina. E nós estamos aqui aprendendo, amém? Amém. Todos nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo até hoje e quero aprender mais, amém? Amém. Porque a palavra também lá na carta de Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Nós temos uma responsabilidade. Existem os missionários que foram separados pela igreja para ir para outra nação, ou outra cidade, ou mesmo até dentro do país deles. Mas nós estamos envolvidos na obra do Senhor. Graças a Deus. E como é que nós estamos envolvidos?
Eu coloquei uma frase aqui, que daqui a pouco nós vamos ver, que diz assim: só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer. Só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer. Primeiro é fugir ou ficar olhando. 3 coisas que uma pessoa pode fazer: fugir, retroceder, ou ficar olhando, ou fazer algo. E Deus nos chama para fazer algo. Retroceder jamais. Em nome do Senhor. Graças a Deus. Todos os crentes em Jesus, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos crentes em Jesus, nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos povo de Deus, e todos nós devemos participar desta missão, participar com os missionários. Aleluia. Missão não é privilégio de alguns, é responsabilidade de todos nós. Uma das últimas recomendações de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus deixa muito claro o seu propósito para a igreja: pregar, evangelizar, anunciar a todos os povos a salvação em Cristo Jesus. Deus quer que essa igreja seja missionária, e esta igreja é uma igreja missionária. O pastor Rafael mencionou aqui que esta igreja é uma igreja missionária. Esta igreja sustenta missionária. E qual que é a nossa responsabilidade? Nós vamos fazer algo. Eu não estou indo como missionário, mas eu posso contribuir. Quando qualquer um que traz a sua fé, o teu dízimo, você está contribuindo para a obra missionária. Então todos nós estamos no mesmo pacote. Nós estamos unidos pelo mesmo propósito: levar o Evangelho a toda criatura, que foi isso que Jesus mandou. Amém? Graças a Deus. É um privilégio? Sim. É um privilégio abençoar a obra? É um privilégio ser enviado? É um privilégio estarmos aqui orando por aqueles que são enviados? Amém? Graças a Deus. Nosso Deus é bom. Jesus é bom. Aí, na minha cabeça, ou na sua, nós sabemos que Jesus é bom, mas Ele é muito mais do que bom. Nós não temos aqui para saber o amor e a bondade do Senhor para a nossa vida e para a obra aqui. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos perceber no capítulo 1 de João que nós lemos, que Jesus veio. Há várias palavras que está escrito aqui, que Ele veio, né? Olha, verso 8 do capítulo 1 diz que não era luz, mas veio. João veio para testificar do Senhor Jesus, né? Jesus veio para o que é dos seus, e veio para nós também. Amém? Graças a Deus. O Senhor nosso Deus. E nós fazemos parte dessa família que o Senhor alcançou poderosamente. João 3,16. Quem é que lembra aí de cor aí? Ele amou o mundo, amou Deus. Vamos lá. Porque Deus bota lá na tela, por favor. Nós que já sabemos, tem alguns que estão chegando na igreja agora, tem outros que estão aprendendo, mas esse é um versículo que nós precisamos guardar aqui, ó, na nossa memória, toda a igreja. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar juntos todos? Porque Deus, que deu o seu Filho unigênito
para que todos aqueles que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Bonito, lindo, não é? Esse versículo. Guarda da sua memória. Vamos memorizar esse versículo. Mas vamos ver também o próximo. 17. Pois Deus enviou, olha aí, Jesus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Próximo versículo, 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Desde o princípio, Jesus ali com os 11 apóstolos, ele já fez uma comissão para serem enviados para esse mundo. Desde o tempo. E nós estamos aqui aprendendo do Senhor esta palavra tão maravilhosa e tão fantástica, que precisa ser pregada, que o Evangelho precisa ser levado adiante. E é preciso missionários, é preciso uma igreja envolvida nesse trabalho, para que pessoas sejam salvas, sejam libertas, que tenham um propósito. Amém? Eu, nesta semana, preparando aqui, olhando algumas mensagens para trazer para a igreja, e quando nós subimos aqui, há uma responsabilidade grande, e um tempo já de crente, com a minha idade, e mesmo assim, igreja, a gente sobe aqui com temor e tremor, porque nós estamos falando da palavra do nosso Deus, a palavra que ensina, que exorta, que edifica. Há uma responsabilidade. E quando assim nós oramos ao Senhor, falamos, Senhor, nós vamos falar alguma coisa, mas começa a trabalhar aqui na mente, no cérebro, para que o Espírito Santo do Senhor possa fluir e falar com a igreja. E eu disse ao Senhor, Senhor, usa a mente, usa o cérebro, usa a boca, usa o corpo, usa o que o Senhor quiser para falar com a tua igreja. É o Senhor que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar com a igreja. E nós estamos falando de missionário, de missões, a qual todos nós somos também, porque eu aprendi uma frase há muito tempo, nunca esqueci, e quero que também você não esqueça, que um coração com Jesus é um missionário, e um coração sem Jesus é um campo missionário. Então existe campo missionário ao seu redor, na tua casa, ao teu lado, ao teu vizinho, é campo missionário. Um coração com Jesus é um missionário. Um coração sem Jesus é um campo missionário. Mas aí algumas das vezes nós vamos falar, Senhor, mas eu não tenho jeito para falar, eu não tenho muito recurso para isso ou para aquilo, tenho as minhas limitações, assim como um dia eu falei, Senhor, eu sabes as minhas dificuldades, as minhas... é difícil, Pai, mas eu sei o meu Senhor, né? E quando Ele escolheu a cada um de nós, e diz a palavra que Jesus disse, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros para que vai dê fruto, e fruto que permaneça. Então Deus escolheu cada um aqui, e cada um aqui tem uma responsabilidade, e não pode retroceder. Se eu falo, eu não sou capaz, eu não consigo, mas quem escolheu? Quem escolheu você? Quem te escolheu? Foi Ele. E se Ele que escolheu, Ele tem toda a sabedoria do universo. Se foi Ele que escolheu, Ele sabe. Então eu não vou mais falar essas palavras, aí eu vou confiar no Senhor, no nosso Deus. Amém? Nós somos escolhidos, separados, primeiramente para ser santo, para ajudar, para evangelizar, para ajudar na obra, para estar na igreja. E quantas vezes, por pequenas coisas, deixam de vir à igreja, deixam de estar na presença do Senhor. E nós vamos ver algo aqui nesta manhã, que eu considero que é muito forte para a minha vida. E eu sei que vai mexer com alguns de nós, não sei se com todos, mas vai mexer com alguns de nós. Porque nós, aqui na igreja,
nós não vamos falar de ministério nenhum. Todos os ministérios das igrejas que pregam o Evangelho, que falam do amor de Jesus, são importantes para Deus, todas. E nós vemos alguns missionários que têm avião, que têm jato, mas eles estão também cumprindo. Se eles estão fazendo para o Senhor, eles estão cumprindo. Existem missionários que vão a pé, ou de bicicleta, ou de carro antigo, carro velho, mas vai. Amém? Aleluia. Tem que vai de jato? Tem também. Mas está fazendo para o Senhor, se ele assim for fiel ao Senhor. Mas nós vamos ver algo nessa manhã que mexeu comigo nesta semana. Eu comecei a ver aqui um vídeo. Nós vamos passar este vídeo agora. Este vídeo aqui, ele vai nos mostrar algo. Eu não sei se alguém aqui já viu o nome desse pastor ali. Pastor Francisco. Você vai ver o nome dele aí. E essa frase foi que eu copiei dali. Não é só 3 coisas que uma pessoa pode fazer: fugir, ficar olhando ou fazer algo. Não é? Então, eu coloquei aqui algumas frases antes de estar passando o vídeo. São pessoas. Quem somos nós? Somos chamados por Deus a uma grande responsabilidade. Todos nós. A palavra de Deus, ela é para sempre, eterna. Graças a Deus. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, que esse pastor, ele vai falar uma frase que mexeu muito comigo. Ele diz aqui: somos chamados para dar. Somos chamados para dar. E não para pedir, para dar a si mesmo. Olha uma outra frase que ele fala, e você vai prestar atenção. Ele diz aqui: as dificuldades. Tem pessoas com dificuldade aí? Todos nós temos, em algum momento da nossa vida, alguma dificuldade. Ele diz: as dificuldades, as barreiras, não existem para nós. Você vai ver por quê? Porque nós não fomos chamados para retroceder ou pararmos diante de um problema. É o que ele diz. Mas a palavra do Senhor diz isso, não é? O Senhor diz, nós vimos ali, quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, não é? Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não fomos chamados para retroceder ou pararmos diante de um problema. Olha o que esse homem vai falar. Somos mais do que vencedores. Independente da circunstância, da dificuldade, do problema, a palavra nos diz isso. Quem está em Cristo é nova criatura, passou que era velho. E nós somos mais do que vencedores, independente das circunstâncias de uma situação. Circunstâncias externas, internas, qualquer circunstância, nós temos que superá-la em nome do Senhor Jesus. Entendeu aí? Olha só. Circunstâncias externas, circunstâncias internas, qualquer circunstância, nós temos que superar em nome de Jesus. E você vai perceber mais uma frase ali nesse vídeo: não tenho desculpa diante de Deus. Eu não tenho desculpa. Você não tem desculpa. Você não tem. Nós não temos desculpas diante de Deus para dizer não posso. Nós não temos desculpas para falar diante de Deus: eu não posso. Qualquer coisa nós vamos fazer.
para o reino de Deus, para que o Senhor seja glorificado, seja honrado. Algo nós vamos fazer, amém? Você não pode ir? Então ora. Tem um recurso aí, abençoa a obra. E o que você tirar para a obra, Deus não fica devendo nada para ninguém. Coloca no teu coração o desejo. Ainda que seja 1.000, 2.000, 10, aquilo que o Senhor colocar no teu coração, mais abençoa. Pastor Rafael deu um texto aqui, que Deus, Ele retribui, porque a melhor obra nesse planeta, nessa terra, é a salvação de vida, é a pregação do Evangelho, é estarmos envolvidos com a obra do Senhor. Eu falo aqui, irmãos, contando um testemunho que não vou contar porque demora, mas eu estou aqui porque um dia Deus enviou pessoas a me ensinar a palavra, a falar comigo o Evangelho e mostrar um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Salvou toda a minha casa, minha família, meus netos, meu genro, minha pastora, meu filho, meu pastor, olha que bênção. Quer ter o privilégio assim na tua vida? Envolva na obra, envolva na igreja. Essa igreja tem projetos para ensinar a palavra, tem pequenos grupos. Olha quantas pessoas precisam ser alcançadas. Isso é parte missionária, responsabilidade nossa. Não deixe de vir à igreja, irmãos. Eu sei que falta de alguns irmãos aqui. É o melhor lugar que nós podemos estar, adorando o Senhor, louvando, bendizendo, sentindo aqui o mover do Espírito Santo dentro de nós, é nos derramar na presença do Senhor. Amém? Vamos envolver a obra, nós só temos a ganhar, nós vamos lucrar, nós vamos ter aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Vamos envolver com o Senhor. O Espírito Santo quer estar dentro de cada um de nós, para manifestar a glória dele em nós. Mas nós precisamos fazer algo. Amém? Coloca por gentileza lá aquele vídeo. Vamos prestar atenção no vídeo. Deus chamou a todos. Chamou aquele que é bonito, que é poderoso, que é rico, ou fez rico. Mas nós vamos ver algo aqui que impactou a mim e quero que vai impactar você também. Para no final você falar assim: eu não posso. Amém? Graças a Deus. Glória ao Senhor. A paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui na frente da igreja cristiana Luz Admirável, aqui em Piura, no Peru. Eu espero que você, ao ver esta pista, Deus faça algo profundador, mudança de valores, porque é o que tem incrível que vocês verão aqui. Vamos entrar, vamos conhecer a história do pastor Francisco Zapata aqui em Piura, no Peru. Estamos aqui na casa do pastor Francisco Zapata, aqui em Piura, no Peru. E para mim, pessoalmente, é uma história muito bonita, uma história que quebranta o coração, move nosso coração a amar a Deus. Você deve conhecer o pastor Francisco Zapata, sua esposa, seus filhos, e essa história certamente vai comover o seu coração. Pastor Francisco, sua saudação para o povo do Brasil. A todos, a todos os hermanos del pueblo hermano de Brasil, todos los jóvenes de la casa y un buen amigo a todos aquí, para responder algunas preguntas y yo a todos ustedes que ustedes me llaman al Señor cuando hablamos de cosas. ¿Cuánto tiempo han gustado? Yo vengo manifestando mi realidad desde los 7 años, en diferentes etapas. Luego caminé como 10 años, pero cuando 20 años para acá, yo vengo todavía concentrado en cama. 20 años. De los 20 años. Hasta el momento tengo 52 años.
Claro, sí, tocamos la leche aquí, estamos con un pequeñísimo grupo de jóvenes, compartiendo la palabra y bueno, ¿Cuántos miembros? actualmente tenemos más de 40 miembros. O teu sustento em o teu salário de la misma da familia. El tratamiento fue muy bonito, bonito, la iglesia me apoya mucho. Que bênção maravilhosa. A irmã Ana fez uma oração de Deus guarda teu coração para o homem do seu pecado esposo que Deus preparou para o Francisco, para casa com a irmã Ana. Você entende isso? Sim, isso é feliz. Quiero decirle a todos los pastores y a los seminaristas que están esperando que Dios les necesitamos, que el llamado que ha recibido de parte de Dios es un llamado muy lindo, muy bonito, pero también implica una gran responsabilidad. Y como dice la palabra de Dios, está vacío. En cualquier otra corrección, nosotros podemos ponernos de carta de denuncia y dejarle que lo suelta, pero dejarlo a lo que queramos. Está llamado para amar, no para servir. Está llamado para darse a sí mismo, para negarse a sí mismo, para renunciar a lo que más ama. El pastor, el hombre y la mujer de Dios que han sido llamados a la obra tienen que entender que las dificultades, que las trabas o las barreras no existen para nosotros. Dejan de existir porque nosotros no hemos sido llamados para retroceder o estancarnos frente a un problema. Dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. Y por lo tanto, circunstancias externas, circunstancias internas, físicas o de cualquier otra índole, no pueden detenernos en nuestra labor pastoral. Cualquiera sea la adversidad, cualquiera sea las circunstancias que tengamos que atravesar, tenemos que superarla en el nombre de Jesús. Yo tengo 42 años de vivir en esta casa. A los 25 años, hace 27 años, decidí seguir a Cristo. Y le dije, Señor, que seguiré, cueste lo que cueste. Yo podría estar paralítico, pero la palabra no. Yo podría estar ciego, pero la palabra no. Por lo tanto, yo no tengo excusa delante de Dios para decir no puedo, porque en realidad yo solamente soy un instrumento de Dios. El que hace la obra es Él, el Señor. Ese Señor que también va a llamar a usted para agradecerlo todos los días de su vida.
Portanto, não tenho desculpa diante de Deus para dizer: não posso. Percebeu? As limitações desse homem. Ele está falando do Senhor Jesus de uma forma tremenda. Não temos desculpa para falar: eu não posso. O Senhor nos deu condições para caminhar, para andar, para ir e para vir. Não temos desculpa. Vamos envolver na obra do Senhor. Vamos trabalhar de competido para o Senhor. Amém? Em salvação, em tudo que o Senhor nos chamou. Quero chamar aqui o pastor Rafael. Ele vai concluir também com algumas palavras que o Senhor colocar no teu coração. Mas eu quero que guarda a tua vida aí. Vamos continuar. Vamos trabalhar. Vamos. O Senhor está aqui em cada um de nós. Observou ali o homem naquela situação e viu a esposa dele que ela disse: eu sou feliz. Viu os filhos dele que Deus deu para ele? Viu? Percebeu? Graças a Deus. Glória a Deus, né? Às vezes nós reclamamos de tantas coisas. Às vezes nós não entendemos por que nós passamos por algo. Existem pessoas em condições muito mais difíceis do que as nossas, mas que se entregou a Deus e o Espírito de Deus fez uma mudança radical. O texto que o pastor leu, João capítulo 1, verso 12, é um dos textos, um dos primeiros versículos que eu memorizei. Um dos primeiros versículos que marcou profundamente a minha vida. Mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando Jesus, o Filho, missionário de Deus, veio e ele anuncia e você o aceita, você recebe o privilégio da paternidade. Você recebe o privilégio da aceitabilidade do Senhor. E é algo fantástico. Enquanto o pastor pregava, eu fiz aqui umas anotações. Eu acho que a mensagem você já entendeu. E ele diz que o coração com Jesus é um missionário, ou seja, se você já foi alcançado, você se tornou também um enviado do Pai. Você também, Jesus espera de você que você seja agora um enviado dele, assim como o pastor Zapata, ele se tornou um enviado. Talvez na nossa ótica, nós diríamos impossível. Talvez na nossa ótica, ou na ótica de alguns talvez aí agora ele está pensando: mas por que Deus não cura? Já que Ele está fazendo a sua obra, por que Ele não cura? Queridos, a cura é fantástica. Sabe só o que eu acho mais fantástico disso? É o homem naquela condição, está dizendo o seguinte: independente da minha cura ou não, eu sirvo ao Deus. Eu sirvo ao meu Deus. E ele não está triste, não. Ele não está triste por ser enfermo, não. Ele está feliz com Deus. Quando você ganha o direito da paternidade, você ganha o direito de se extravasar. E eu acredito que todas as pessoas precisam de um momento de se extravasar. Porque quando você se extravasa, de uma forma muito simples, é só um nome novo para dizer que você precisa falar com Deus. Você precisa se extravasar. Eu acho que é muito bom quando você vem aqui, você ouve. Algumas pessoas aqui já começaram a se extravasar, porque o vídeo é impactante, você começa a chorar, e é uma forma de você se extravasar. As emoções vêm e você começa a colocar para fora. Isso é lindo. Mas na paternidade você ganha o direito de ser ouvido. Na paternidade você ganha o direito de ser ouvido. Ou seja, existe um Deus que está prestando atenção na sua dor.
O pessoal diz aí que as mulheres têm a necessidade de falar, não é? Eu não sei quantas mil palavras a mulher precisa falar por dia para se sentir tranquila. Os homens, eu sei que o resultado é bem menos, né? O número é bem menos. Não é verdade? Eu não sei quantas mil palavras, alguém sabe aí? Eu dobro. Se você colocar 3 mil, eu dobro. Triplico. A mulher tem a necessidade de falar. E o homem também tem, mas é menos. Por isso que existe uma certa indignação das mulheres, porque as mulheres falam e não são correspondidas pelo número de palavras dos homens. Porque o homem, ele é mais de ouvir do que de falar. Alguns, né? Só que na paternidade com Deus, todos nós ganhamos o direito de ser ouvidos. E quando você fala, você está sendo curado. Entendeu? Essa semana eu estava conversando com o irmão e ele disse o seguinte: pastor, eu li um livro. E no livro relatava a conversa de um senhor com o outro, e chegou um senhor e ele começou a falar, e ele começou a falar, e ele começou a falar, e o outro ouvindo, 1 hora ouvindo. E a hora que ele ia tentar falar alguma coisa, o outro não deixava e falava, e no final, ele falou assim: eu posso te dar um abraço? O que estava falando? Pode. Rapaz, foi a melhor conversa que eu tive. Foi a melhor. Nossa, tudo sair daquilo é obrigado pelos conceitos que o Senhor me deu. O cara não tinha nem aberto a boca para dizer conceito nenhum, porque aquele ser humano estava com a necessidade de falar. Quando você recebeu o missionário de Jesus e você o aceitou, você ganhou o direito dessa paternidade. E nessa paternidade Deus está dizendo assim: fala, filho, pode falar, fala, extravasa, eu estou te ouvindo. Tem algumas coisas assim plantadas no seu coração ainda, porque nós aprendemos hoje que um coração sem Jesus é um campo missionário. Talvez você é um campo missionário, é porque você precisa se extravasar. Você precisa abrir o seu coração, você precisa dialogar, porque quando falamos, nós organizamos as nossas ideias, nós organizamos de fato as nossas dores, e quando nós falamos, nós diminuímos a tensão. Tem gente que sofre calado, e quando nós falamos, nós temos mais uma vez o privilégio de ser ouvido, e quando nós falamos, nós temos o privilégio de sermos compreendidos. Você precisa de Jesus para receber a paternidade, hoje é o seu dia. Amém? Talvez você está aí assim: eu não tenho condições nenhuma de ser missionário, porque eu ainda preciso receber esse abraço de Jesus na minha vida. Hoje é a sua manhã. Amanhã de você receber o conforto do Pai. Amanhã de você receber aquela força que o Zapata recebeu. Hoje é a manhã de você receber esse bálsamo do Espírito Santo sobre a sua vida. Hoje é a manhã de você dizer: Senhor, eu preciso falar, eu quero diminuir a tensão, eu quero extravasar. Hoje é a manhã de você se extravasar. Amém? Amém, filho? Amém. Queria chamar o ministério de louvor. Nós vamos orar. E eu quero que essa palavra que o Espírito Santo usou o pastor a ministrar possa crescer dentro de você. Jesus falou que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, menor de todas as hortaliças, mas depois que cresce, fica uma grande árvore frondosa. Olha,